O sol se punha atrás do Morro dos Dois Irmãos, pintando o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e púrpura que pareciam saídos de uma tela de Monet. Era aquela hora mágica em que a cidade parece prender a respiração, equilibrada entre a agitação do dia e o mistério da noite. No bairro de Santa Teresa, onde os bondinhos ainda serpenteiam por ruas de paralelepípedos e casarões antigos guardam segredos de séculos, Beatriz observava o horizonte da janela de seu ateliê. Beatriz era uma restauradora de livros antigos, uma alma delicada que encontrava beleza no que o tempo tentava apagar. Mas, por trás de seus olhos castanhos e profundos, escondia-se uma melancolia que nenhuma restauração poderia curar. Há 15 anos, ela carregava um segredo que pesava mais do que todas as obras raras de sua estante. Ela amava Lucas. Lucas era o oposto do silêncio de Beatriz. Um arquiteto brilhante, movido por ângulos retos e estruturas sólidas, que havia deixado o Brasil para brilhar em Portugal logo após a faculdade. Ele era o melhor amigo do irmão de Beatriz, Ricardo, e por anos, foi a presença constante nas tardes de domingo, o riso alto nas festas de aniversário e o dono de um olhar que Beatriz nunca soube decifrar. O telefone de Beatriz vibrou sobre a mesa de madeira maciça. Era uma mensagem de Ricardo. Ele voltou, Bia. O Lucas está no Rio. Vamos nos encontrar no bar do Mineiro hoje à noite. Você vem? O coração de Beatriz deu um solavanco, uma batida descompassada que ela não sentia há quase uma década. Ela se encostou na parede, sentindo o frio do azulejo português contra suas costas. O retorno dele era o evento que ela mais temia e, ao mesmo tempo, o que mais desejava. Horas depois, Beatriz caminhava pelas ladeiras de Santa Teresa. O ar estava úmido, prenúncio de uma daquelas tempestades de verão que lavam a alma da cidade. Ao entrar no bar, o cheiro de feijoada e o som do samba de raiz a envolveram, mas seus olhos buscavam apenas uma silhueta. E lá estava ele. Lucas estava de costas, conversando animadamente com Ricardo. Ele parecia mais largo de ombros, o cabelo levemente mais curto, mas a postura era a mesma. Quando ele se virou e seus olhos encontraram os dela, o tempo parou. Para Beatriz, todos os sons do bar desapareceram. Não havia samba, não havia conversas, apenas o som da própria respiração. Beatriz? É você mesma? Ele caminhou em sua direção com passos largos e a envolveu em um abraço que cheirava a mar e a saudade. Beatriz sentiu o calor do corpo dele e, por um segundo, permitiu-se fechar os olhos e imaginar que aquele abraço significava o mesmo para os dois. Bem-vindo de volta, Lucas. O Rio não é o mesmo sem seus projetos mirabolantes. Eu senti falta disso aqui. De tudo isso. E de você também, Bia. Você mudou, está mais radiante. O elogio caiu como uma gota de mel em uma ferida aberta. Beatriz sorriu, um sorriso treinado para esconder a tempestade interna. A noite prosseguiu entre risadas e recordações, mas Beatriz percebeu algo diferente em Lucas. Havia uma sombra em seu olhar, uma hesitação que ele tentava disfarçar com piadas. Dias se passaram e o destino, esse mestre dos encontros improváveis, continuou a costurar seus caminhos. Lucas foi contratado para reformar um antigo casarão que seria transformado em um centro cultural, justamente o local onde Beatriz estava restaurando uma coleção de mapas do século XIX. Trabalhar lado a lado era uma tortura doce para Beatriz. Ela observava Lucas debruçado sobre as plantas, a concentração em seu rosto, o modo como ele mordia o lábio inferior quando algo não se encaixava. Em uma tarde chuvosa, enquanto a água batia violentamente contra as janelas altas, a luz do casarão piscou e se apagou. Droga, a fiação deste lugar é tão antiga quanto os mapas. Não se mexa, Bia. Eu estou com a lanterna do celular. Fique onde está para não esbarrar em nada. Ele caminhou até ela, o feixe de luz cortando a escuridão. Quando chegou perto, ele não se afastou. A luz da lanterna, refletida nas paredes descascadas, criava sombras dramáticas. Eles estavam a centímetros de distância. Você ainda guarda aquele diário, Bia? Aquele com a capa de couro que você não deixava ninguém tocar quando éramos adolescentes? Beatriz sentiu o sangue fugir do rosto. O diário era onde ela escrevia todas as cartas que nunca enviou para ele.
Centenas de páginas dedicadas a um amor silencioso. Por que a pergunta agora, Lucas? Isso foi há tanto tempo, porque eu sempre me perguntei o que havia escrito ali. Na noite antes de eu viajar para Lisboa, eu fui até sua casa. Eu queria te dizer uma coisa, mas vi você escrevendo naquele diário com uma expressão tão triste que perdi a coragem. Eu achei que você amava outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz sentia que a verdade estava na ponta de sua língua, pronta para saltar. Eu não amava outra pessoa, Lucas. Eu nunca amei outra pessoa. Antes que ele pudesse responder, a luz voltou com um estalo forte. Um momento de vulnerabilidade foi quebrado pelo barulho dos motores voltando à vida. Lucas recuou, parecendo confuso, e Beatriz voltou a focar nos seus mapas, com as mãos tremendo. No entanto, o destino ainda aguardava uma peça cruel. No dia seguinte, uma mulher elegante e de sotaque europeu apareceu no casarão. Era Helena, a noiva de Lucas, que viera de Portugal para fazer uma surpresa. Ao ver os dois juntos, Beatriz sentiu seu mundo desmoronar. Helena era linda, sofisticada e parecia ser o encaixe perfeito para a nova vida de Lucas. O amor platônico de Beatriz, que por um momento pareceu ter uma chance, foi empurrado de volta para o abismo da impossibilidade. Nas semanas seguintes, Beatriz evitou Lucas ao máximo. Ela se enterrou no trabalho, recusando convites para jantares e passeios. Mas a dor era física, uma pontada constante no peito. Ela decidiu que não podia mais ficar no Rio. Aceitou um convite de trabalho temporário em Petrópolis, querendo se isolar nas montanhas. Na noite anterior à sua partida, o Rio foi atingido por uma tempestade histórica. Raios cortavam o Cristo Redentor e as ruas se transformavam em rios. Beatriz terminava de arrumar suas malas quando ouviu batidas violentas em sua porta. Ao abrir, ela encontrou Lucas. Ele estava encharcado, a camisa branca colada ao corpo, a respiração ofegante. Lucas? O que você está fazendo aqui com esse tempo? Aconteceu algo com a Helena? A Helena voltou para Portugal, Beatriz. Nós terminamos. Ou melhor, eu terminei. Eu não podia continuar com aquela mentira. Ele entrou no apartamento sem pedir licença, deixando um rastro de água pelo chão de madeira. Ele parecia desesperado, os olhos vermelhos. Eu tentei, Bia. Eu juro que tentei esquecer o que senti quando te vi naquele bar. Tentei me convencer de que o que tivemos foi apenas uma amizade de infância. Mas eu não consigo respirar sabendo que você vai embora de novo. Você não tem o direito de vir aqui e dizer isso agora. Foram 15 anos, Lucas. 15 anos em que eu guardei cada palavra, cada olhar, cada suspiro por você. Você foi embora e me deixou com um silêncio que quase me matou. Beatriz estava gritando agora, as lágrimas finalmente correndo livres. Toda a frustração, todo o amor reprimido estava transbordando. Eu escrevi centenas de cartas. Eu restaurei livros pensando em como seria restaurar o nosso tempo perdido. E agora você vem dizer que não consegue respirar? Lucas deu um passo à frente e segurou os ombros de Beatriz com firmeza. Eu fui um covarde, Beatriz. Eu achei que você era boa demais para mim. Eu achei que o Ricardo me odiaria se eu tocasse na irmã caçula dele. Eu fugi para o outro lado do oceano para tentar tirar você da minha cabeça, mas cada monumento que eu via em Lisboa, eu imaginava como seria mostrá-lo para você. Por que você nunca disse nada? Pelo mesmo motivo que você não disse. O medo de perder o que já tínhamos. Mas perder você para a distância é pior do que qualquer rejeição. Lucas enfiou a mão no bolso da calça molhada e tirou um papel dobrado, gasto pelo tempo. Era um desenho. Beatriz o reconheceu instantaneamente. Era um esboço dela aos 18 anos, sentada na mureta da Urca, olhando para o mar. Eu carrego isso comigo em todos os países que visito. Você sempre foi minha bússola, Bia. Mesmo quando eu estava perdido. Beatriz pegou o papel com as mãos trêmulas. O desenho estava um pouco borrado pela chuva de agora, mas a essência estava ali. O amor dele também fora silencioso, também fora uma restauração constante de memórias. Lucas, eu ia embora amanhã cedo. Eu ia para Petrópolis para tentar te esquecer. Então não vá. Fique aqui. Fique comigo. O Rio de Janeiro é grande demais para nós dois estarmos sozinhos. O som do trovão ecoou do lado de fora, mas dentro do apartamento, o silêncio era absoluto e carregado de eletricidade. Lucas aproximou seu rosto do dela, hesitando por um milésimo de segundo, buscando permissão nos olhos dela.
Beatriz encurtou a distância. O beijo foi uma explosão de tudo o que fora contido por mais de uma década. Tinha o gosto da chuva, da saudade e de uma promessa finalmente cumprida. Era o encontro de duas almas que haviam vagado no escuro e finalmente encontraram o caminho de casa. A tempestade lá fora continuava a castigar a cidade maravilhosa, mas para Beatriz e Lucas, era como se o sol tivesse acabado de nascer. Eles se afastaram apenas o suficiente para encostarem as testas, as respirações ainda aceleradas. Eu amo você, Beatriz. Eu deveria ter dito isso no dia em que parti. Eu deveria ter dito isso todos os dias desde então. Eu também amo você, Lucas. Desde sempre. E para sempre. Meses depois, o casarão em Santa Teresa foi finalmente inaugurado. Era um centro cultural vibrante, onde a arquitetura moderna de Lucas se fundia perfeitamente com a história que Beatriz havia ajudado a preservar. Na noite da inauguração, eles estavam no terraço, olhando para as luzes da cidade que cintilavam lá embaixo como diamantes sobre um veludo negro. Ricardo se aproximou deles, com uma taça de vinho na mão e um sorriso cúmplice. Demorou, hein? Eu já não aguentava mais ver vocês dois se olhando como se o mundo fosse acabar e ninguém tomasse uma atitude. Você sabia, Ricardo, Lucas, meu caro, até o Cristo Redentor sabia. Só vocês dois é que preferiam o drama de um filme antigo. Todos riram. Era uma risada leve, sem o peso das mágoas passadas. Beatriz sentiu a mão de Lucas envolver a sua, os dedos se entrelaçando com uma naturalidade que parecia destino. Ela olhou para o horizonte, para as ladeiras de Santa Teresa que agora não eram mais cenários de sua solidão, mas testemunhas de sua felicidade. O amor platônico que a consumira por anos havia se transformado em algo sólido, real e indestrutível. Às vezes, o tempo não apaga os sentimentos, ele apenas os prepara para o momento certo de florescer. E no coração do Rio de Janeiro, entre o mar e a montanha, Beatriz e Lucas finalmente entenderam que algumas histórias de amor não são escritas em papel, mas gravadas na alma, esperando apenas o sopro certo do destino para se tornarem eternas. A vida deles agora era um livro novo, com páginas em branco prontas para serem preenchidas com viagens, novos projetos e, acima de tudo, a certeza de que nunca mais haveria silêncios não ditos. O drama havia dado lugar à serenidade, e o platônico ao físico, provando que, mesmo nas maiores reviravoltas da vida, o amor verdadeiro sempre encontra o seu porto seguro. Sabe, Lucas, eu ainda tenho aquele diário. E o que você vai escrever nele hoje? Hoje eu vou escrever que a restauração mais importante da minha vida não foi em um livro, mas no meu próprio coração. E que o final feliz é apenas o começo da nossa melhor história. Lucas a abraçou por trás, olhando para a mesma vista, sentindo que, finalmente, todas as peças do seu complexo quebra-cabeça arquitetônico haviam encontrado o seu lugar exato. E assim, sob o céu estrelado do rio, eles deram as boas-vindas ao futuro, juntos. Uma história emocionante sobre o destino, cartas nunca enviadas e o peso do silêncio. Entre as ladeiras históricas e as tempestades de verão, Beatriz e Lucas precisam decidir se o medo do passado é maior do que a promessa de um futuro juntos. Prepare o coração para uma reviravolta dramática onde cada olhar conta uma história e cada reencontro é uma chance de consertar o que o tempo quase destruiu. Um romance no melhor estilo dorama com a alma carioca.